vamos apresentar o trabalho sobre óptica, mas antes de falarmos sobre a óptica em si, eu vou explicar alguns conceitos e principalmente os princípios da óptica geométrica. Mas antes de falar dos princípios da óptica geométrica, a gente tem que entender o que é óptica geométrica. A óptica geométrica nada mais é do que o ramo da física que vai estudar a propagação de luz e os fenômenos que estão relacionados à formação de imagem. Nessa área, a luz ela vai ser representada por raios luminosos que vão indicar a sua direção e o seu sentido de propagação. Esse estudo ele vai permitir compreender fenômenos que estão presentes no cotidiano, como, por exemplo, a formação de sombras, o funcionamento dos espelhos, lentes, câmeras fotográficas e do olho humano. A luz ela vai se propagar em uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo no vácuo e pode formar diferentes feixes luminosos. Dentre esses, a gente tem os feixes paralelos, quando esses raios eles vão seguir lado a lado, divergentes, quando eles se afastam de um mesmo ponto, e convergentes, quando eles se aproximam e se encontram em um ponto. Então, nesse sentido, a óptica geométrica ela vai ser baseada em 3 princípios fundamentais. O primeiro deles é a propagação retilínea da luz, em que, em meios homogêneos e transparentes, a luz ela vai se propagar em linha reta. Esse princípio ele vai explicar principalmente a formação de sombras, penumbras e eclipses. Então, por exemplo, como a gente vai falar, a sombra de um objeto, quando a luz do sol ela é bloqueada por uma pessoa, vai se formar uma sombra atrás dela. A gente tem o eclipse solar, em que a lua ela fica entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar, e a gente tem o feixe de uma lanterna, em que um ambiente escuro, o feixe ele parece seguir meio que em uma linha reta. Logo após, a gente tem a independência dos raios luminosos, em que quando 2 ou mais raios eles vão se cruzar, eles não vão interferir um no outro, e então eles vão continuar seu trajeto normalmente. Como exemplo disso, a gente tem os faróis dos carros, em que os feixes de luz eles podem se cruzar e se misturar, tanto um carro que está indo quanto um carro que está vindo, quando ambos estão com os faróis ligados. A gente tem também os holofotes em um show, onde as luzes coloridas, né, aquela que a gente bem sabe, elas vão se cruzar em cima do palco, mas cada feixe ele vai continuar seu caminho, dependendo de terem se cruzado ou não. E a gente tem as lanternas apontadas uma para a outra. Esses feixes de luz eles vão se cruzar e vão seguir seu caminho normalmente. O último princípio, a gente tem a reversibilidade dos raios luminosos, em que se a luz ela vai percorrer o mesmo caminho tanto na ida quanto na volta. Então, é um princípio importante para entender principalmente a formação de imagens em espelhos. Então, a gente pode citar, né, de exemplo, a gente tem o espelho plano, em que a luz ela vai do objeto até o espelho e pode voltar do mesmo caminho. Por isso que a outra pessoa ela lhe enxerga no espelho também. Então, a gente tem o reflexo de uma vitrine, onde a trajetória da luz ela pode ser invertida, e a gente tem um laser refletido, porque ele pode retornar pelo mesmo caminho do trajeto após atingir uma superfície refletora. Então, se a gente coloca um laser, por exemplo, no espelho, ele vai voltar pelo mesmo lugar que ele veio. Então, a gente pode citar também, dentro desse contexto, os materiais que podem se... Como os materiais de reflexão, eles são classificados de acordo com a forma da passagem de luz. A gente tem os transparentes, que eles permitem a passagem total da luz, possibilitando enxergar imagens nítidas. Nós temos os translúcidos, que eles deixam passar apenas uma parte da luz, formando imagens pouco definidas, e temos também os materiais opacos, que não permitem a passagem de luz de maneira alguma.
Então, por exemplo, para os meios transparentes, a gente tem o vidro limpo e a água, né, a água pura. Pro translúcido, a gente tem um vidro fosco e papel vegetal, por exemplo. E pro opaco, a gente tem uma madeira, uma parede e principalmente também os metais. Então, quando a luz ela incide sobre um objeto, vai poder ocorrer 3 fenômenos principais. A gente tem a reflexão, onde a luz ela vai retornar ao meio de origem após atingir uma superfície, como acontece nos espelhos. Então, a gente tem, por exemplo, a imagem formada em um espelho plano, né, como eu acabei de mencionar, o reflexo de um rosto em uma janela. Sempre que a gente passa, a gente tende a ficar se olhando nas janelas dos carros. Então, essa é uma forma de reflexão. E a gente tem a luz refletida em uma superfície metálica polida. A gente tem também a refração, que é quando a luz ela passa de um meio para o outro, alterando sua velocidade. Então, geralmente vai alterar também a sua direção. Então, esse fenômeno ele vai explicar, por exemplo, porque um lápis ele vai aparecer quebrado quando colocado dentro de um copo de água. E além do exemplo do lápis, a gente tem quando uma piscina ela parece menos profunda do que ela realmente é, e as lentes do óculos, por exemplo, elas desviam a luz para corrigir a visão, dependendo do tipo de problema que você tem. E aí, por último, a gente tem a absorção, em que a luz ela vai ser absorvida pelo material e a sua energia ela pode ser transformada em calor. Então, como exemplos desse conceito, a gente tem as roupas pretas, que elas absorvem mais luz solar e esquentam muito mais. Quando o asfalto, né? O asfalto escuro ele vai ficar quente sobre o sol, e os painéis solares que eles absorvem luz para gerar energia. Então, esses conceitos eles são fundamentais para que a gente consiga entender o funcionamento de diversos instrumentos ópticos, como, por exemplo, os espelhos, as lentes, os microscópios, os telescópios, as câmeras fotográficas e também o olho humano, além de que ajuda a explicar diversos fenômenos naturais que são observados no dia a dia, como eu já havia falado. Então, se a gente retomar as aplicações no cotidiano, a gente tem espelhos, retrovisores, óculos, lupas e, por exemplo, também sombras, eclipses e feixes de luz. Então, cada princípio, cada fenômeno da óptica geométrica, ele pode sim ser observado facilmente no dia a dia. Bom, e agora eu vou falar sobre o tópico reflexão da luz e espelhos planos, que é um assunto da óptica geométrica que explica como a luz se comporta ao atingir uma superfície refletora. E esse fenômeno está presente em diversas situações do nosso cotidiano, como quando nos olhamos no espelho, utilizamos os retrovisores, vemos nossa imagem em uma vitrine ou observamos o reflexo da luz na água. Mas antes de falar sobre a reflexão, é importante entender o que é a luz. A luz é uma forma de energia que se propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes. É graças à luz que conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor. Quando ela encontra uma superfície, pode sofrer diferentes fenômenos ópticos, como reflexão, refração e absorção. No entanto, hoje eu vou falar sobre a reflexão. A reflexão da luz acontece quando o raio luminoso atinge uma superfície e retorna para o mesmo meio de onde veio. Dependendo da superfície, a reflexão pode ocorrer de duas formas. A primeira é a reflexão regular ou especular, que acontece em superfícies lisas e bem polidas, como os espelhos. E nesse caso, os raios de luz são refletidos de uma forma organizada, permitindo ter imagens nítidas. Já a segunda é a reflexão difusa, que ocorre em superfícies rugosas, como paredes, papel ou madeira.
Nelas, os raios são refletidos em várias direções, o que não permite formar uma imagem, mas faz com que conseguimos enxergar esses objetos. Para estudar a reflexão, é importante que a gente entenda alguns elementos importantes, como o raio incidente, que é o raio de luz que chega até a superfície, o raio refletido, que é o raio que retorna após atingir essa superfície, a normal, que é uma linha imaginária perpendicular à superfície no ponto onde o raio incide, o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, o ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre o raio refletido e a normal. E a reflexão obedece a duas leis fundamentais. A primeira afirma que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano. Já a segunda diz que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Isso significa que, se a luz chega formando um ângulo de 40 graus com a normal, ela será refletida também formando um ângulo de 40 graus. E agora eu vou falar sobre os espelhos planos. Que os espelhos planos são superfícies completamente planas e altamente refletoras, geralmente produzidas com uma placa de vidro revestida por uma fina camada metálica, como prata ou alumínio, e é responsável pela reflexão da luz. Quando um objeto é colocado em frente a um espelho plano, forma-se uma imagem que possui algumas características que são bem definidas, como por exemplo, é virtual porque os raios de luz não passam realmente pelo local onde a imagem parece estar, ou seja, ela só existe visualmente e não pode ser projetada em uma tela. É direita, mantendo a mesma orientação vertical do objeto, possui o mesmo tamanho do objeto, ou seja, o aumento linear é igual a 1, é simétrica em relação ao espelho e fica localizada à mesma distância atrás do espelho que o objeto está à frente dele. Por exemplo, se uma pessoa está a 2 metros de um espelho plano, a sua imagem será formada a 2 metros atrás do espelho. Assim, a distância entre a pessoa e a sua imagem será de 4 metros. Outro conceito importante é a chamada inversão lateral. Quando a gente se olha no espelho, parece que os lados direito e esquerdo foram trocados, sendo que, na verdade, o espelho não troca direita por esquerda. Ele inverte a direção de frente para trás. E a impressão de troca lateral acontece porque imaginamos a imagem girada de frente para nós. E a reflexão da luz em espelhos planos possui inúmeras aplicações práticas. Ela está presente em espelhos residenciais, espelhos de banheiro, salões de beleza, elevadores, vitrines e também em equipamentos ópticos, como periscópios, que são utilizados para observar objetos sem estar diretamente na nossa linha de visão. Em resumo, podemos concluir que a reflexão da luz é um fenômeno essencial para a formação das imagens que observamos diariamente. Ela ocorre quando a luz retorna ao atingir uma superfície e segue as duas leis fundamentais, que, só relembrando, o raio incidente e o raio refletido e a normal pertencem ao mesmo plano, e a segunda é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E além disso, os espelhos planos formam imagens virtuais, direitas, do mesmo tamanho do objeto e localizadas à mesma distância atrás do espelho que o objeto está à frente. E esses conceitos, eles são a base para o estudo de outros temas de óptica geométrica, como espelhos esféricos, lentes e instrumentos ópticos. Vou explicar um pouco sobre os espelhos esféricos. E, primeiramente, os espelhos esféricos são espelhos que possuem a superfície curva, como se fosse um pequeno pedaço de uma esfera. Então, eles funcionam de acordo com o fenômeno da reflexão da luz. Ou seja, quando o raio de luz atinge o espelho, ele retorna para o mesmo meio, obedecendo a lei da reflexão. E vão existir dois tipos principais de espelhos esféricos, o espelho côncavo e o espelho convexo. O espelho côncavo ele possui a superfície refletora voltada para a parte interna da curvatura. Então, esse formato faz com que os raios de luz refletidos eles tendam a se concentrar em uma determinada região. E é por isso que esse tipo de espelho ele é muito utilizado em lanternas, faróis de automóveis, espelho de maquiagem.
que é onde é necessário concentrar ou direcionar melhor a luz. Já o espelho convexo, ele possui uma superfície refletora voltada para a parte externa da curvatura. Então, nesse caso, ocorre o contrário. Os raios de luz refletidos, eles se espalham, aumentando o campo de visão. E é por esse motivo que ele é utilizado em retrovisores de carros, espelho de segurança, por exemplo, elevadores, esquinas, que permitem enxergar uma área muito maior. Para compreender melhor o funcionamento dos espelhos esféricos, precisamos conhecer alguns dos seus principais elementos. Então, o primeiro deles é o eixo principal, que é uma linha imaginária que passa do centro do espelho. Então, essa linha ela também atravessa o centro de curvatura e o vértice, e serve como referência para analisar o comportamento da luz. Tem também o centro de curvatura, que é representado pela letra C, então ele corresponde ao centro da esfera da qual o espelho faz parte, e como o espelho ele representa apenas uma pequena parte dessa esfera, é onde imagina que está esse centro. Outro elemento importante é o raio de curvatura, que é indicado pela letra R, e ele é simplesmente a distância entre o centro da curvatura e a superfície do espelho. Em seguida temos o foco principal, que é representado pela letra F, e no espelho côncavo ele é o ponto onde os raios de luz que chegam paralelos ao eixo principal se encontram após a reflexão. Já no espelho convexo, os raios refletidos passam, mas parecem ter saído desse mesmo ponto, chamado foco virtual. Outro elemento é o ângulo de abertura, que é representado pela letra alfa, e ele é formado pelas linhas que ligam o centro da curvatura até as extremidades do espelho, e esse ângulo ele vai indicar o tamanho da abertura do espelho e influencia na região que ele consegue refletir. E além desses elementos, também existem os chamados raios notáveis, que são trajetórias especiais da luz utilizadas para entender o comportamento dos espelhos. O primeiro é o raio paralelo, que sempre que um raio chega paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco, no caso do espelho côncavo, e no caso do espelho convexo, ele se reflete da forma que parece ter vindo do foco. O segundo é o raio focal, que ele faz exatamente o caminho inverso. Então, ele chega passando pelo foco e após a reflexão sai paralelo ao eixo principal. Também existe o raio central, que passa pelo centro da curvatura e, como ele incide perpendicularmente à superfície do espelho, ele acaba retornando pelo mesmo caminho. E por último, nós temos o raio que incide no vértice do espelho. Ele é refletido de maneira simétrica em relação ao eixo principal, o que obedece à lei da reflexão, em que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é a refração da luz. Primeiro, antes de explicar o que é o fenômeno da refração, é importante entender que a luz ela consegue se propagar por diferentes meios, como o ar, a água e o vidro. Quando ela passa de um meio para o outro, ela pode mudar sua velocidade. E é justamente essa mudança de velocidade que faz com que a luz mude de direção. Esse fenômeno, ele recebe o nome de refração da luz. Ou seja, a refração, ela acontece quando os raios de luz atravessam a superfície que separa dois meios transparentes diferentes. Ao entrar em um novo meio, a velocidade da luz ela muda e por isso a trajetória também irá mudar. Um exemplo bem conhecido é quando nós colocamos um lápis dentro de um copo com água. Ao olhar para ele, parece que o lápis está quebrado, mas isso é apenas uma ilusão de óptica causada pela refração da luz. Na verdade, o lápis ele continua inteiro. Outro exemplo é o fundo de uma piscina. Quando nós olhamos para a água, parece que a piscina ela é mais rasa do que realmente é. Isso acontece porque os raios de luz eles mudam de direção ao passar da água para o ar, fazendo com que nosso cérebro interprete a posição dos objetos de uma maneira diferente. Além dos exemplos que eu já citei, a refração ela também está presente em muitos fenômenos da natureza. Um deles é o arco-íris. A luz do sol ela entra nas gotículas de água suspensas no ar e sofre uma refração, além da reflexão externa, e acaba se separando em várias cores. Isso acontece porque cada cor ela possui um comprimento de onda diferente e sofre um desvio um pouco diferente ao atravessar a gota de ar. Outro ponto importante é que a refração ela não acontece apenas com a luz visível,
Ondas eletromagnéticas também podem sofrer esse fenômeno ao passar de um meio para o outro. Isso mostra que a refração ela é um princípio muito importante dentro da física e tem diversas aplicações na tecnologia. Também é interessante destacar que a quantidade de desvio de luz ela depende do material por onde ela passa. Materiais como o vidro e o diamante, eles possuem um índice de refração maior do que o do ar, por isso que eles conseguem desviar a luz de uma forma mais intensa. É justamente essa característica que faz com que o diamante ele tenha tanto brilho, já que a luz ela sofre vários desvios no seu interior antes de sair. A refração, ela também é muito importante no nosso dia a dia, pois está presente nas lentes de óculos e nas câmeras fotográficas. E até mesmo nas fibras ópticas que transmitem informações pela internet. Existe uma lei que explica esse fenômeno, chamado de Lei de Snell. Ela relaciona o ângulo de incidência, que é o ângulo com que a luz chega à superfície, e o ângulo de refração, que é o ângulo em que a luz faz depois de entrar no outro meio. Essa lei ela mostra que as mudanças de direções dependem das propriedades de cada material. Também é importante lembrar que quando a luz entra em um meio mais refringente, como o ar, para a água ou para o vidro, ela diminui sua velocidade e se aproxima da sua linha normal. Já quando ela passa de um meio mais refringente para um menos refringente, como da água para o ar, ela aumenta sua velocidade e se afasta da linha normal. Em resumo, a refração é um fenômeno em que a luz ela muda de direção ao passar de um meio para o outro, devido à mudança da sua velocidade. Esse fenômeno explica diversas situações do nosso cotidiano e é fundamental para o funcionamento de muitos equipamentos que utilizamos todos os dias. Bom, agora falando sobre as lentes esféricas, elas são um objeto transparente, normalmente feito de vidro ou de plástico, que são limitados por superfícies curvas. E diferente de espelhos que funcionam pela reflexão, as lentes elas funcionam por meio da refração da luz, que é a mudança de direção que a luz sofre quando passa de um meio para o outro. E assim como os espelhos, as lentes elas também são divididas em dois tipos principais, as lentes convergentes e a lente divergente. As lentes convergentes são mais espessas no centro e mais finas na borda, então quando os raios de luz passam por elas, tendem a se aproximar até um ponto chamado foco. Então esse tipo de lente está presente em lupas, câmeras fotográficas, microscópios e também alguns óculos para correção de hipermetropia. Já as lentes divergentes apresentam um formato contrário, elas são mais finas no centro e mais espessas nas bordas. Então, ao atravessá-las, os raios de luz se afastam uns dos outros, como se estivesse saindo de um foco localizado atrás da lente. E elas são bastante utilizadas em óculos para corrigir a miopia. E assim como acontece nos espelhos, as lentes elas também possuem elementos importantes, como o eixo principal, o centro óptico e o foco, que vão ajudar a compreender o comportamento da luz ao atravessar essa lente. E no nosso dia a dia, as lentes elas estão presentes em diversos equipamentos, celulares, câmeras, óculos de grau, binóculos, e mostra como esse conteúdo da óptica está diretamente ligado às tecnologias que nós utilizamos diariamente. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que está presente no nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente perceba, que é a formação de imagens por espelhos e lentes. Desde o simples ato de se olhar no espelho pela manhã, até o funcionamento de uma câmera fotográfica, de um telescópio ou do nosso próprio olho. A física da luz e da reflexão está em ação. O objetivo da nossa apresentação é entender como as imagens são formadas, quais são as leis que regem esse processo e como podemos prever onde e como essas imagens vão aparecer. Antes de falarmos de espelhos e lentes, precisamos lembrar que a luz se propaga em linha reta e que, para estudar a formação de imagem, usamos o modelo dos raios de luz. 3 raios principais nos ajudam a construir as imagens. Bom, vamos começar pelos espelhos planos. Todo mundo já usou um espelho plano. Nele a imagem que vemos é virtual, porque os raios não passam por ela, apenas parecem vir de trás do espelho. A direta, que não está invertida de cima para baixo, do mesmo tamanho do objeto, e a mesma distância do espelho que o
objeto, só que do lado oposto. É por isso que quando você se aproxima do espelho, sua imagem parece vir em sua direção. A sensação de profundidade é exatamente essa simetria. Agora, os espelhos esféricos são um pouco mais complexos e mais interessantes. Temos dois tipos, o côncavo, que é a superfície refletora interna, e o convexo, que é a superfície externa. No espelho côncavo, a imagem pode ser real ou virtual, dependendo da posição do objeto. Se o objeto está além do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor. Se está entre o centro e o foco, a imagem é real, invertida e maior. Se está entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, direta e maior. Se está entre o foco e o vértice, a imagem é virtual, direta e maior. É o princípio do espelho do aumento, usado em maquiagem ou barbear. No espelho convexo, a imagem é sempre virtual, direta e menor. Por isso ele é usado em retrovisores de carro, porque dá um campo de visão mais amplo. Agora, mudando um pouco das superfícies refletoras para as transparentes, as lentes funcionam por refração e não por reflexão. Também temos dois tipos básicos, que é as lentes convergentes, com mais de aumento, que fazem os raios paralelos se encontrarem em um ponto chamado foco, e as lentes divergentes, como as usadas para corrigir a miopia, que amplam os raios, como se viessem de um foco virtual. Nas convergentes, a imagem pode ser real ou virtual, invertida ou direta, maior ou menor, dependendo da posição do objeto, assim como nos espelhos côncavos. Nos divergentes, a imagem é sempre virtual, direta e menor, exatamente como nos espelhos. Nas divergentes, a imagem sempre é virtual, direta e menor, exatamente como nos espelhos convexos. Esses princípios não são só teoria, eles estão em nosso dia a dia. Como câmeras fotográficas utilizam lentes convergentes para formar imagens reais e invertidas no sensor. Projetores fazem o mesmo, mas ampliam. O olho humano é uma lente convergente natural que forma a imagem na retina. Quando essa lente não funciona bem, usamos óculos com lentes corretivas. Telescópios e microscópios combinam várias lentes e espelhos para ampliar objetos distantes ou minúsculos. E claro, os retrovisores e espelhos de segurança usam espelhos convexos para ampliar o campo de visão. Gostaria de destacar que entender a formação de imagens é mais do que decorar fórmulas. É como compreender como a luz interage com a matéria e como isso nos permite enxergar, registrar e explorar o mundo. Da próxima vez que você olhar no espelho, usar o zoom de uma câmera ou colocar um óculos, lembre-se, a física acontecendo ali, na forma de raios de luzes que desenham o que vemos. Oi, gente, para finalizar agora a nossa discussão sobre óptica, eu vou dar uma retomada nos pontos já falados e falar para vocês sobre os instrumentos ópticos e as aplicações práticas da óptica geométrica no nosso dia a dia. Inicialmente, a óptica geométrica é uma parte da física que estuda a propagação da luz por meio de raios luminosos. Ela explica diversos fenômenos do nosso dia a dia, como a formação de imagens em espelhos, lentes e equipamentos ópticos. Esse conhecimento é muito importante, pois está presente em objetos que usamos diariamente, como óculos, câmeras, telescópios, microscópios, celulares, etc. A óptica geométrica ela considera que a luz se propaga em linha reta quando atravessa um meio transparente e homogêneo. Ela é baseada em 3 princípios fundamentais, que estipulam que a luz se propaga em linha reta, os raios de luz são independentes, ou seja, não interferem um no outro, e o caminho percorrido pela luz é reversível. Isso significa que ela pode fazer o mesmo trajeto tanto na ida quanto na volta,
Por exemplo, quando ela bate em uma superfície espelhada, ela pode fazer o mesmo percurso indo e vindo. Os principais fenômenos estudados são a reflexão, quando a luz é refletida por uma superfície, e a refração, quando ela muda de direção ou passa de um meio para o outro. Os instrumentos ópticos utilizam espelhos, lentes ou ambos para formarem imagens. Bom, o primeiro deles é o óculos. Os óculos eles são usados pela humanidade há vários anos para corrigir problemas de visão de pessoas que ou passam a ter esses problemas com o decorrer dos anos, pela degradação, pela velhice, por exemplo, que passam a enxergar menos, ou de questões que a pessoa já nasce com problemas de visão. As lentes elas podem ser convergentes, quando são utilizadas para remediar a hipermetropia, e divergentes, quando elas corrigem a miopia. Graças à óptica, a óptica geométrica, no caso, as imagens passam a ser formadas corretamente na retina e a pessoa passa a enxergar normalmente. O segundo instrumento a ser analisado é a lupa. A lupa ela utiliza uma lente convergente. Ela produz uma imagem virtual, direita e ampliada, permitindo observar detalhes em objetos pequenos, como letras, insetos e componentes eletrônicos. O microscópio, por sua vez, também utiliza de lentes convergentes. Seu objetivo é ampliar objetos muito pequenos, como células, bactérias e tecidos, possibilitando estudos importantes na medicina e na biologia. O telescópio, ele permite observar objetos muito distantes, como planetas, estrelas e galáxias. Ele reúne uma grande quantidade de luz e amplia a imagem dos corpos celestes. Graças a esse instrumento, atualmente os cientistas conseguem estudar melhor o universo. A gente pode citar o telescópio Hubble, que está atualmente em órbita ao redor da Terra, e ele possibilita a gente enxergar corpos celestes em outras galáxias. O aumento dos estudos atualmente ele permite cada vez mais que a capacidade humana de enxergar outros corpos, sejam muito maiores ou muito menores, seja cada vez mais eficiente. E, por último, a gente tem as câmeras fotográficas e de celulares. As câmeras elas utilizam lentes para focalizar a luz em um setor. Quando ajustamos o foco, estamos controlando a posição das lentes para que a imagem fique nítida. Esse princípio é utilizado nas câmeras de celulares modernas. Agora, falando sobre as aplicações da óptica geométrica. Bom, ela possui inúmeras aplicações no nosso cotidiano, como, por exemplo, na medicina. Ela está presente em equipamentos como os microscópios já citados, os endoscópios e aparelhos utilizados em exames oftalmológicos, onde é permitido obter, por exemplo, o grau do óculos que a pessoa vai precisar. Na astronomia, ela possibilita a observação dos astros através dos telescópios. Na fotografia e no cinema, ou seja, nas artes visuais, ela permite registrar imagens com alta qualidade, que também é uma coisa que está sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. A gente pode observar isso na qualidade dos filmes, que vem melhorando, e agora a gente pode ver cada vez mais nítidas as imagens nos programas de televisão que a gente assiste. Na indústria, a óptica geométrica é utilizada em sistemas de inspeção, leitura de códigos de barra e equipamentos a laser. Pode ser, por exemplo, de leitura de equipamentos a laser do mercado, por exemplo. Ele lê a partir da análise do código de barras. Além disso, ela está presente em espelhos retrovisores dos automóveis que a gente usa, que assim a gente consegue observar a uma distância mais segura, o automóvel que vem atrás permite a gente fazer manobras com mais segurança. Em binóculos, que podem ser utilizados para pesquisa, como para pesquisadores que estudam aves, por exemplo, que não podem se aproximar muito de alguns animais. Projetores, como os de escolas que a gente tem no nosso dia a dia. Periscópios e fibras ópticas utilizadas na transmissão da internet. Uma curiosidade interessante sobre a óptica é que o olho humano ele funciona de maneira semelhante à câmera fotográfica.
A córnea e o cristalino atuam como lentes, controlando a entrada de luz e formando a imagem na retina, que envia as informações para o cérebro. Por isso, muitos instrumentos ópticos foram desenvolvidos inspirados no funcionamento do corpo humano. Por isso que as câmeras de celular conseguem obter uma imagem bem semelhante ao que a gente consegue observar a olho nu atualmente. Por fim, podemos concluir que a óptica geométrica ela está presente em diversas áreas da nossa vida. Os instrumentos ópticos facilitam o nosso cotidiano, contribuem para avanços científicos, melhoram a saúde, ajudam na educação e permitem explorar o espaço. Compreender o funcionamento da luz nos ajuda a entender como diversas tecnologias funcionam e mostra a importância da física para o desenvolvimento da sociedade. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que as informações passadas aqui nessa aula possam facilitar a compreensão e ajudar a entender como a óptica ela está presente no nosso dia a dia e a importância dela. Muito obrigada.